primeira coisa que eu vou ensinar para vocês, antes de começar, e eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Com o método MDI, nós vamos fazer o delineado, como eu falei, de forma segura, de forma mais tranquila, tá? Então, o que a gente vai entender primeiro sobre o delineado? A primeira coisa é que o traço na pálpebra, ele vai seguir reto. A gente não vai tentar desenhar como se fosse uma canoinha, para dar aquela voltinha, para fazer aquela voltinha. A gente puxa o traço reto, tá? Então, essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Então, prestem atenção, o traço de cima tem que ser retinho, ok? Abre o olho, Juju. Quando ela abre o olho, ó, olha só um pouquinho para baixo. Não, menos. Isso, tipo levantando assim um pouquinho, ó. Olha aquela voltinha que faz o delineado. A gente vai conseguir isso, pode abrir e olhar bem na câmera. A gente vai conseguir aquele desenho porque o traço está reto. O formato do nosso olho, ele faz essa curva. Então, quando ela abre, ele cria aquele desenho, tá? Então, a primeira coisa, não existe um padrão sobre espessura. O delineado pode ter a espessura que a gente quiser. Não existe um padrão sobre, por exemplo, aonde eu posso descer com ele. Não tem um padrão, mas eu vou ensinar para vocês os efeitos que isso causa, tá? Então, quando, por exemplo, ó, vira assim, Ju, eu puxei esse traço entrando dentro do esfumado. Então, vocês percebem que ele está abaixo da linha dos cílios. Ele não está lá no finalzinho dela nos cílios, porque se eu coloco ele lá em cima, não vai ter como eu entrar com o esfumado dentro dele, tá? Eu vejo que muita gente tem dúvida se pode fazer em todos os olhos. Poder pode, porém, abre o olho, Ju. Por que nela a gente está conseguindo ver? Porque a pálpebra dela, a gente consegue ver um pouquinho da pálpebra móvel dela, entendeu? A pálpebra móvel dela tá um pouquinho aparente, então eu consigo ver aquele traço. Quem tem a pálpebra bem gordinha, abre o olho, Juba. Vamos fingir aqui, ó, bem gordinha, bem tampadinha. Ia dar pra ver, gente? Não. Poder fazer? Pode. Mas ele ia destacar? Não ia. Então, você tem que entender aquilo que valoriza mais a sua cliente. Caso você vai optar por fazer um delineado nela, você tem que subir a sombra no côncavo também. Não poderia ser tão levinha assim, porque não ia valorizar o olhar dela. E nós vamos então fazer o tal do delineado, tá? Primeira coisa, pincel. Vamos lá. Prestem atenção. Ju, eu tenho esse pincel aqui de delinear. Aí ele é um pincel grosso e com a ponta grossa. Quando eu for colocar o delineador, olha que tem gente que ainda faz isso. Pega no pote assim e vai lá com aquele tanto de delineador tentar fazer o traço. Vai ficar fino? Olha isso aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho aqui para vocês verem. Vai ficar fino? Não, né, gente? Vai ficar grosso. Então, a primeira coisa, a ponta do pincel, ela deve estar fina. Quando a gente faz esse traço aqui e vê que tá grosso, o que a gente tem que fazer? Pega um lencinho umedecido, afina o seu pincel, aperta ele bastante. Eu sempre faço isso, tá? Então, a gente vai apertar bem a pontinha do pincel. Depois eu aperto aqui, ó. E quando eu for pegar o produto, eu vou pegar o produto com uma espátulazinha dentro do delineador. Então, pega com uma espátulazinha. E quando você vai afinar o pincel, você vai fazer assim, de um lado para o outro. De um lado para o outro, ó. E aí, quando a gente vai fazer o traço, a gente vai conseguindo fazer traços mais finos, tá? Então, sempre de um lado para o outro, de um lado para o outro, tá? Eu gosto muito de um pincel, de 2, 3, na verdade. Qualquer um deles vai ser top, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eles já estão todos fininhos, porque eu já afinei. Um é esse aqui da Kryolan, que é o 3806. Eu sou assim, adoro, gosto demais. Outro é o 175 da Dye Makeup. E um outro que eu amo também é esse aqui, ó, da Macrilan, A23. Qualquer um desses vai ficar top para você conseguir fazer um delineado bacana, tá?
Então vamos lá, eu vou ir com o Dacriolã e vou fazer. Só que antes, o que eu vi que muita gente tinha dificuldade? Muitas pessoas têm medo assim, Ju, qual delineador que eu posso usar? Tem que ser um delineador à prova d'água? Sim, porque se a pessoa lacrimejar vai borrar tudo se não for. Tá, beleza. Já decidi que é a prova d'água. Mas Ju, e aí se eu fizer o delineador e errar ele inteiro? O que vai acontecer já que é a prova d'água? Como que eu vou resolver a situação? Então daí, olha o que eu vou ensinar para vocês. Dentro do método MDI a gente aprende etapas, não é isso? Então uma etapa que eu vou ensinar aqui para vocês é antes de usar o delineador, você vai vir com um corretivo, tá? Então você vai pegar um corretivozinho, você vai fazer uma colinha, igual vocês faziam na escola. Não vocês, porque a gente não fazia cola, a gente não colava. Mas olha só, aquelas colinhas que a gente pega ali, a gente vai fazer essa colinha com o corretivo. Quando você puxa com o corretivo, ele já te falou aonde você vai delinear. Então, quando entrar com o delineador, já tem o desenho aqui por baixo, gente. Simplesmente você vai entrar com mais segurança, tá? Então, olha o que nós vamos fazer. Escolher o corretivo certo, tá? Dá para fazer com vários tipos de pincéis. Pincelzinho reto, mas o pincel chanfrado, ele vai ter a pontinha fininha que você vai conseguir trabalhar com ela, ó. Aonde eu fiz então aquele desenho, eu vou ir lá nele e eu vou puxar o traço com o pincel bem fininho. E agora eu venho, pode fechar o olhinho, ao invés de vir da frente levando para lá, eu já vou começar lá por trás, ó, deixando uma pontinha do delineado. Eu não vou trabalhar com ele puxando desde onde eu finalizei. A ponta tem que ser fina, gente. Então significa que, ó, fiz o traço. Ao invés de começar lá da ponta e fazer uma ponta grossa, eu puxo o traço e deixo uma ponta fininha, tá? Que é o que eu fiz aqui desse lado. E daí eu vou seguindo agora, ó, até a metade do olho. Cheguei aqui, eu venho de frente. Então a gente vai mudar, ó. Porque agora eu quero isso aqui fininho. É como se eu estivesse jogando ele para dentro do olho, tá? Então eu quero que aqui fica fino. E aí eu vou fazendo as carimbadinhas. Ju, eu posso puxar o traço inteiro de uma vez só? Pode. Mas olha só, se você quiser ir fazendo assim aos pouquinhos, você talvez vai ter uma facilidade maior. Porque às vezes a pálpebra, ela é bem enrugadinha. Então, quando você tenta fazer tudo de uma vez, pode ser que ele vai ficar com o efeito que está picotado. E a gente não quer efeito picotado. A gente vai querer aquele delineado glamouroso, bonitão, que está bem retinho, tá? Então, se precisar, coloque um pouquinho de diluidor. Não pingue diluidor dentro do pote do delineador, porque vai endurecer, tá? Então, pega um pouquinho de diluidor, vai diluindo agora para poder ficar bem molhadinho, ó. E a gente vai preenchendo. Ju, eu achei que um lado tá mais grosso, o outro tá mais fino. Isso é normal acontecer. Mas calma, porque depois a gente acerta, tá? Quando a gente já fica tentando engrossar tudo, daqui a pouco o delineado tá gigante, grosso, subindo lá pra cima. Então, a gente vai fazendo com calma, ó. A ponta tem que ficar finérrima. Aí, aonde deu uma barrigadinha, ó. A gente volta. E vem acertando. Ô Ju, qual delineador que você indica? Da Inglot. Aí tem também o da Mislari, que é bem baratinho e é a prova d'água, só que ele é seco. Ele seca bem rápido. Então, se for ele, você tem que comprar um diluidor, tá, gente? Porque ele seca rápido demais. Aí o diluidor que eu indico é o da Ana Paula Marçal. Vira bem de frente, Ju. Abre o olho um pouquinho. Pode fechar.